dos grandes avanços da humanidade em todos os tempos, com certeza foi o domínio do fogo. Ele foi fundamental para o homem iluminar as noites tenebrosas, aquecer as cavernas e as estradas sombrias e cozinhar alimentos. Mas para isso tivemos que aprender a controlar o ímpeto das chamas e dessa batalha surgiu a vela. Ela foi o principal objeto de iluminação das casas, igrejas, teatros, salões e ruas, até a chegada da energia elétrica no século XVIII. Mesmo assim, continuou evoluindo e atualmente é produzida com materiais sustentáveis que prezam pelo meio ambiente e o bem-estar das pessoas. Afinal, a vela ainda brilha nos jantares românticos, nas comemorações de aniversário, nos banhos relaxantes, na contemplação do sagrado, nos lares e continua sendo boa fonte de renda para muitos empreendedores Brasil afora. Olá, meu nome é Licínia, tenho 36 anos, sou formada em Direito, advogada, mas sou empresária e idealizadora da Entalpia Velas. Não tem uma pessoa específica que tenha inventado, assim, é que as pessoas atribuam historicamente a invenção dela, mas nas cavernas, assim, você consegue visualizar a utilização de um pavio, né, precarizado, assim, eles utilizavam sebo de animais. E aí já utilizavam aquilo como meio de iluminação, né, como uma fonte de energia. Então, os primeiros registros são do século X a.C., que nos próprios textos bíblicos, né, você encontra menção. E a partir dali era feito o uso, mas assim, como era utilizado o sebo de animais, ou então a cera de abelha, mas a cera de abelha tem a questão de não ser tão abundante assim, né? Então não supria muito a demanda que existia na época. Então a gente utiliza hoje como um objeto decorativo, para presentear e tal, um acessório, digamos assim, mas para eles naquela época era muito importante, né? Era o que permitia, na verdade, que se trabalhasse depois que o sol se pusesse, né? Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos e eu sou desenvolvedora de software e faço velas aromáticas e aromatizadores de forma geral. Desde sempre, eu sempre gostei mesmo de aromas, de todos os cheiros no geral, tipo, que eles nos remetem, como eles fazem a gente se sentir. E aí, em 2020, a gente começou a pandemia e essa sensação de que era tudo muito restrito, de que faltava alguma coisa, né? Aí eu comecei a fazer aromatizadores para minha casa, tipo, ter um cheirinho gostoso, alguma coisa que desse um conforto maior pra gente, esse tipo de coisa. E aí, em 2021, no começo, eu falei, não, eu quero que as pessoas também tenham essa sensação, que elas também tenham um aconchego na casa delas, que se diminuir, assim, um pouquinho na vida de qualquer pessoa, eu já ia ficar muito feliz. E foi aí que eu comecei a minha empresa de aromatizadores e velas aromáticas. Eu me inspirei, né, em trazer o aconchego para as pessoas, em fazer com que as pessoas se sentissem bem, que através do aroma a realidade fosse um pouco melhor do que estava sendo, né? Tem um ingrediente chamado estearina que é fabricado, né, para quem utiliza com resíduos de gordura animal. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Entalpia é uma marca vegana, realmente existe a possibilidade, além do uso da cera de abelha, dessa questão do sebo animal, né? Mas naquela época era utilizado de uma forma muito precarizada mesmo, então tinha bastante fumaça, tinha a questão do odor também, característico, que não era agradável. E aí que se começou a aromatizar a vela. Então, tanto a vela quanto o sabonete
A gente gosta muito dos perfumes, né? Hoje em dia a gente faz questão, quanto mais cheiroso, melhor. Mas naquela época era necessário justamente para você aguentar utilizar dentro de casa, sendo que o sebo tinha aquele cheirinho característico. Então se utilizava canela, esses cheiros mais presentes, assim, mais fortes, né? Principalmente das especiarias, para poder estar utilizando a vela dentro de casa. Eu fiz uma pesquisa de mercado logo no início para ver como que era no Brasil, como é que estavam essas coisas. E aqui, em específico, a gente tem um mercado de aromatizadores, que tem uma cultura onde a gente gosta que os ambientes estejam cheirosos, mas não tinha a cultura das velas aromáticas, que está agora começando o interesse das pessoas por o que realmente elas proporcionam, né? Então no Brasil está chegando agora, e isso é maravilhoso. Mas foi isso, eu vi que o Brasil não tinha esse mercado de velas aromáticas tão forte igual os países lá fora, que tem a cultura tipo, eu vou, sei lá, almoçar, eu tenho uma vela, eu vou trabalhar, eu tenho uma vela, eu vou tomar um banho, eu tenho uma vela. E aqui não, a gente não tem essa cultura, tem muito a cultura de que, se eu acender uma vela no calor, não faz sentido, porque vai me dar mais calor ou alguma coisa assim, e não tem nada a ver. A vela é só aquela sensação, aquele aroma que fica no ar e que realmente faz com que a gente fique mais calmo, mais tranquilo, tenha um momento da gente com a gente mesmo, assim, tipo, você e você mesmo conectado. Aproximadamente no século XVIII, um químico fez uma melhora na produção da cera, né? Ainda era feita com sebo de animais, mas as pessoas começaram a utilizar também como um objeto decorativo a partir do século XVIII. O processo de implementação da marca foi: no começo de 2021, eu decidi que eu queria que as pessoas tivessem a mesma sensação que eu estava tendo com os meus aromatizadores. Eu comecei tendo difusores e águas perfumadas, eu não tinha velas aromáticas. E aí eu sempre tive as minhas velas aromáticas de outras marcas, e aí eu falei, nossa, eu vou pesquisar mais sobre. Aí eu comecei a pesquisar sobre a matéria-prima, como fazia, o que tinha naquelas velas, né? Como elas eram feitas, e eu descobri que a maior parte vem com parafina, que é uma substância que é prejudicial, né, ao meio ambiente e até à nossa saúde mesmo. E aí eu fui pesquisar quais eram as outras matérias que a gente poderia fazer, o que a gente poderia ter, e aí eu descobri que a gente tinha a cera vegetal. E a cera vegetal, ela é muito boa para o meio ambiente, ela é biodegradável, e aí eu queria fazer as minhas velas dessa forma, eu queria que elas fossem biodegradáveis, que elas não prejudicassem a nossa saúde, que não prejudicassem, né, o meio ambiente, que fosse realmente muito bom. Então aí eu comecei a produzir as minhas velas. Para a qualidade da vela, para a melhor qualidade da vela, na hora de você decidir qual é o produto melhor a ser utilizado na fabricação, a gente verifica essa questão do aroma mesmo, né? Que vai derivar da própria matéria-prima em si. Então a gente busca uma matéria-prima que não tenha, que seja bem neutra, né? Que não vai interferir, mesmo as velas sem aroma, então que você vai utilizar na tua casa, que você não vai sentir muito forte o cheiro da vela. Também a gente considera a questão da iluminação, né? Que produz uma chama mais bonita, uma chama maior e que ilumina mais. E também a gente considera a questão visual mesmo da peça, né? Da finalização, então que não fique bolhas, que não fique marcado e tudo mais. Por isso que no surgimento da vela de parafina, em contraposição à utilização do resíduo da gordura animal, né? Ela foi ganhando cada vez mais espaço. A vela vegetal, ela vem como uma contrapartida, né? À utilização da parafina, que foi utilizada por bastante tempo, né, no século XIX, século XX. E aí, a cera vegetal, ela vem com uma tendência meio que mundial, né, de substituição da utilização dos derivados de petróleo. Porque ela tem um resíduo tóxico na sua queima, né, a parafina, que a cera vegetal não tem.
Então ela não traz malefícios, né, para o ser humano, e vem ganhando cada vez mais força, né, nesse discurso. E além disso, ela também tem menos impacto ambiental, né? No começo eu já tive o e-commerce, eu achei que seria muito importante. Então, logo que eu comecei em 2021 a falar, não, as pessoas precisam ter, eu comecei a criar o meu e-commerce. Como eu sou desenvolvedora de software, eu mesmo fiz meu site. E aí eu deixei lá o site para todo mundo ver, com as redes sociais. Então a nossa implementação foi assim. Eu comecei estudando, fazendo só os difusores e os aromatizadores, e depois disso eu comecei a fazer as velas aromáticas com base em tudo que eu tinha estudado. Mas logo de cara a gente tinha um e-commerce. Não me imaginaria fazendo outra coisa. A parte de aromas mexe muito comigo e eu sempre sonhei em empreender numa área que tivesse todo o meu coração. E essa é uma área que tem todo o meu coração, todo o meu amor. Eu faço tudo com muito carinho, então, tipo, é quase que uma terapia, assim, sentar e fazer a minha vela, sentar e fazer os aromas que vão para outras casas, que vão deixar outras pessoas felizes. Então, é isso. Eu me encontrei nesse universo de aromas. Desde o século XVI, já se verificava, principalmente na Europa, a viabilidade do comércio da vela, né? Então existiam muitos artesãos. Só em Paris eles contabilizavam naquela época a existência de aproximadamente 70 artesãos que produziam a vela justamente para o comércio ali local. Então você vê que cada metrópole, né, já tinha várias pessoas trabalhando com isso, e ela era um produto realmente rentável desde aquela época. Os desafios para conseguir, né, os meus primeiros clientes foram muitos, porque precisava de divulgação, precisava conversar, e no começo a gente não entende muito bem de como a gente vai divulgar o nosso negócio, de como ele vai ficar nas redes sociais, como que faz o tráfego pago, por exemplo. Então tem muita coisa para aprender sempre, e como eu sempre fiz todas as coisas na minha empresa sozinha, até então, eu tive muitos desafios. Os meus primeiros clientes foram os meus familiares e os meus amigos. E aí eles começaram a falar para amigo de amigo dos familiares, e aí a divulgação nas redes sociais, aprender um pouco mais sobre o tráfego pago, né, que todo dia tem alguma regra nova, alguma coisa nova para fazer. Então isso foi ajudando na divulgação do meu negócio. As dificuldades que eu enfrentei no início do meu negócio foi de achar fornecedores, de testar a matéria-prima, de entender o que eu queria proporcionar para o meu cliente, como que eu queria que aquilo chegasse nele, se a matéria-prima era de qualidade ou não, se a essência ia funcionar ou não, se ia exalar, se não ia, o que ia. Então, até entender todo o procedimento, até entender todo o processo da sua empresa, de como aquele produto vai influenciar, como vai ser o unboxing do cliente, tipo, todo esse processo foi difícil e ainda é trabalhoso do início até o fim, né? Até a produção, a escolha do fornecedor, até a entrega para o consumidor final. É sempre um desafio entender como que isso vai funcionar redondinho. A vela começou a ser utilizada no Brasil a partir do descobrimento mesmo, né? Mas sendo utilizada dessa forma mais restrita, nos palácios, nas igrejas, nos templos. E posteriormente, quando houve essa mudança, né, para uma utilização mais nas casas mesmo no século XVIII, aí ela começou a ser utilizada da mesma forma aqui no Brasil. As dificuldades que eu enfrentei no início do meu negócio foi de achar fornecedores, de testar a matéria-prima, de entender o que eu queria proporcionar para o meu cliente, como que eu queria que aquilo chegasse nele,
se a matéria-prima era de qualidade ou não, se a essência ia funcionar ou não, se ia exalar, se não ia, o que ia. Então, até entender todo o procedimento, até entender todo o processo da sua empresa, de como aquele produto vai influenciar, como vai ser o unboxing do cliente, tipo, todo esse processo foi difícil, ainda é trabalhoso, do início até o fim, né? Até a produção, a escolha do fornecedor, até a entrega para o consumidor final. É sempre um desafio entender como que isso vai funcionar redondinho. Eu fiz vários cursos que me ajudassem a empreender mesmo, que fossem cursos mais gerais, assim, de como eu cuidaria do meu financeiro, como eu cuidaria dos meus envios, mais essa parte do empreender mesmo. A parte de fabricação, eu fiz mais pesquisas mesmo, assisti vários vídeos e a maior parte do conteúdo é de fora, tipo, não tem muito conteúdo brasileiro. A maior parte é de fora porque a cultura mesmo das velas é de fora, né? A gente tenta ser o mais sustentável possível. Então a gente tenta utilizar toda a matéria-prima, não ter esse desperdício, não poluir o meio ambiente, reciclar tudo que a gente puder, deixar tudo o mais redondo possível para que não polua o meio ambiente. Então a gente tem embalagem de vidro para que possa ser reutilizada depois. É só você lavar o seu potinho e você consegue reutilizar. Ou se a gente usa plástico, é plástico já reciclado, não é o plástico comum que foi feito. Então a gente prioriza esse plástico reciclado, né, nas nossas embalagens de água perfumada, por exemplo, para que não tenha esse estímulo de novos plásticos no mundo. Nossos envios não contêm plástico, a gente usa extrusado de milho para proteger as embalagens e tudo mais, não vai plástico de jeito nenhum. A gente usa um saquinho de algodão para enviar a vela dentro. Então é tudo bem redondo para que seja da melhor forma possível sustentável, né? Da maneira que dá, ainda hoje, que não dá para ser 100%, mas cada dia 1% a mais. Uma pessoa que produz a vela de parafina, que fica com aquela panela com a parafina derretida, litros e litros, né, produzindo dezenas, milhares de velas por mês, por dia, dezenas por dia, com certeza, né, uma produção, mesmo que artesanal, você acaba produzindo isso. E aí quando a parafina derrete, que a vela consome, que a vela vai sumindo, digamos assim, aquilo acontece na panela também, porque ela dispersa no ar, os componentes dela acabam indo para o ar. E aí, quando está no ar, você vai inalar aquilo. E a parafina acaba se depositando no seu pulmão. Então, muitas pessoas que produzem vela, né, acabam tendo que parar com a atividade artesanal, né, delas, que era a renda delas, por conta de alergia, de algum problema decorrente do uso excessivo, né, da parafina que fica no ar e você acaba inalando. Então a cera vegetal, ela vem num momento bem interessante, até por isso mesmo que eu tomei a decisão de voltar a trabalhar com as velas, porque fui seduzida pela cera vegetal, que é uma cera muito gostosa de trabalhar. A minha marca funciona no dia a dia para proporcionar momentos de acolhimento mesmo. Por exemplo, eu uso muito para trabalhar, porque é um momento que eu preciso de concentração, que eu preciso de foco, que eu preciso estar me sentindo bem para que as coisas fluam bem. Então a minha marca funciona com esse propósito. Se você adquirir uma vela aromática ou um aromatizador, vai fazer toda a diferença no seu dia se você usar dessa forma. Por exemplo, você vai tomar um banho num dia que você estava muito cansado, que foi o ó. Você chega à noite, acende a sua velinha e toma seu banho com luz apagada. Vai parecer que aquele dia não foi tão ó assim. Vai ser uma sensação de eu fiz o melhor que eu pude hoje e agora é o meu momento comigo mesmo. É assim que a minha marca funciona. A vela de parafina, ela tem uma dureza maior, então ela acaba sendo interessante ainda para alguns tipos de vela, principalmente aquelas que são desenformadas, né? As velas palito, que são mais longas, assim.
Enquanto isso, a vela vegetal, ela é um pouco mais mole, a cera, a gente fala, né? Por isso que ela é bem interessante para as velas contidas, né, num recipiente, por exemplo, essas velas aqui, que aí elas formam essa piscininha na parte de cima, aqui na superfície, e essa piscininha é que vai dispersando o aroma para o ambiente, então ela não vai queimar a essência, porque a temperatura de fusão da cera vegetal é mais baixa, é em torno de 60 graus, e da parafina é de 90 a 100 graus. Então, no caso da cera vegetal, ela não vai queimar a essência, você acaba viabilizando o uso dos óleos essenciais também, que são mais delicados, né? E aí você consegue fazer a utilização nessas velas que têm a temperatura mais baixa, né, que são as vegetais. E a aromatização de ambientes fica super bacana dessa forma, né? Porque ela forma aquela piscininha, vai dispersando o aroma no ambiente, que vai ficando cada vez mais alastrado, né? O cheirinho. Quando você apagar, ela solidifica novamente e você pode utilizar várias vezes. Os meus clientes são pessoas que estão descobrindo esse mundo dos aromas ou são pessoas que já conhecem esse mundo e querem experimentar de vários fornecedores diferentes, de várias lojas diferentes para ver como realmente são, como se comportam, sabe? Aquela curiosidade de você saber como são os produtos que tem no mercado. É basicamente isso. E quem entra no mundo dos aromas, quem entra no mundo das velas aromáticas nunca mais quer sair. É tipo muito difícil você falar, ai, não gostei da vela. Não. Todo mundo gosta e todo mundo que experimenta fala, não, é isso, mudou a minha vida ter isso na minha rotina. E eles chegam até mim por amigos que comentaram, ou pelas redes sociais, ou porque achou meu site no Google, por exemplo. Então eles chegam assim. Para fazer a vela, você vai precisar de uma receitinha de cera vegetal, né? Cada marca desenvolve a sua. Mas hoje em dia existem algumas disponíveis no mercado também para você comprar. Depende do tipo de vela que você for fazer, né? Também essa receita varia de acordo com a dureza. Você pode deixá-la mais rígida ou mais mole. E aí você vai derreter a tua cera na panelinha. Que hoje em dia também tem a possibilidade de utilização das panelas elétricas, né, que é super bacana, mas até então a gente utilizava bastante banho-maria mesmo. É muito importante que você acompanhe a temperatura do derretimento da cera, né, porque senão você pode comprometer a cera se você deixar passar do ponto. Então você vai chegar até 60 graus mais ou menos, e aí vai retirar, né, e aí você vai verter no recipiente onde você vai fazer. Se for o caso de uma vela que vai ser desenformada, depois vai ser uma forma, um molde, né? Ou se for uma vela que vai ficar contida numa embalagem, você vai já ter posicionado o pavio, né? Em ambos os casos, bem certinho no meio, ou onde o pavio for ficar. E aí você vai verter aquele líquido, né, que foi derretido e esperar ele endurecer totalmente. A gente aconselha que você deixe pelo menos até o dia seguinte ali, para que não tenha nenhum dano na tua vela, porque o interior demora, né, para endurecer, então é melhor você deixar ela ali paradinha, descansando até o dia seguinte. Todos os dias eu acho que tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Todos os dias, quando você é uma empreendedora de uma empresa pequena e que você faz tudo sozinho, todos os dias você aprende alguma coisa, todos os dias você pesquisa alguma coisa, todos os dias eu enxergo alguma coisa que eu quero melhorar. Todos os dias tem um ponto que eu quero que seja melhor, seja na produção, seja para melhorar a qualidade de algum produto ou de alguma embalagem, ou até mesmo de melhorar a qualidade do unboxing. Então, todos os dias tem um ponto que eu gostaria de melhorar no meu negócio. Eu divulgo meu trabalho pelas redes sociais. Nesse momento é mais pelas redes sociais e mais os anúncios no Google, esse tipo de coisa. Não tem uma super divulgação no offline, é mais tudo no online mesmo. E aí no offline acaba acontecendo a divulgação natural, que é de uma pessoa fala para outra de onde ela comprou e como ela comprou. Os meus planos para o futuro são expandir a linha de produtos, ter produtos mais variáveis, com mais aromas e várias coisas diferentes. E assim, para o futuro mesmo, ter uma guide shop.
Meu sonho é ter uma guide shop onde as pessoas consigam ir até lá e sentir os aromas e conhecer os produtos e finalizar a compra pelo próprio lugar e chegar na casa dela e tudo mais. A minha principal dica para quem vai abrir um negócio é: seja você mesmo. Tenta sempre olhar para a sua grama, não comparar o seu bastidor com o palco do outro. Sempre manter muito focado no que você quer passar e nunca comparar. Eu comecei agora, fulano começou ontem e já tá lá. Você não sabe como ele fez isso, nem nada, então foca sempre em você, no que você quer, e ser você mesmo. No final das contas é sempre sobre isso, parece clichê, mas é exatamente isso que precisa acontecer, você ser você mesmo para que as coisas deem certo. Um conselho que eu posso deixar para vocês é que vocês pesquisem bastante, façam cursos, né, para aprender. Parece um tema fácil, mas tem algumas peculiaridades, né, que você precisa saber antes de colocar o teu produto à venda. Hoje em dia não é tão difícil de encontrar, você encontra cursinho pela internet, presencial também é bem bacana, e assim você vai poder testar também em casa bastante teu produto antes de colocar à venda, e aí o sucesso é garantido.